Hoje na nossa sala de reuniões do Steer Capital Podcast, a Tati, minha co-host maravilhosa, recém-chegada de viagem, olha, voltei das minhas férias. De quem tava de férias. Foi maravilhoso. O pessoal nem percebeu, porque a gente já tinha programa gravado, a gente tá trabalhando muito, a gente tem uma demanda já salva, já gravada, a gente realmente não para. Mas hoje vocês vão perceber um glow a mais da Tati pós-férias. É. E é o seguinte, apertem os cintos que nós vamos conversar com Sindu. Sindu é amiga da Tati. Quem viu minha jornada digital no Egito conhece Sindu, maravilhosa, nossa terapeuta international. E hoje ela vai contar tudo pra gente. Hoje vocês vão conhecer de fato Sindu agora. 300 mil assuntos. Ela já chegou aqui na nossa sala, na nossa pré-reunião antes do início da gravação. Já foi. Aliás, vamos virar aqui, insights. Vários insights. E eu quero apresentar pra vocês hoje a Sindu. Por favor, me conte aí quem é você. Viva Sindu, seja bem-vinda à nossa sala de reuniões. Maravilhosa. Traga pessoa cheia de cultura, por favor. É uma longa história, né? Bom, eu sou descendente de uma família de refugiados de guerra dos dois lados, né? E acho que é por isso essas memórias de fuga eu viajei a minha vida inteira. Né? Foram 67 países e morei em 15 e falo 7 idiomas. Aí a pessoa acha que eu tô ostentando. Não é pra sobreviver mesmo, né? Quando a gente precisa sobreviver, a gente aprende as coisas, né? A gente foca, a gente se esforça, né? Então fiz 2 faculdades, fiz pós-graduação, dei aula na pós-graduação, tudo na área aí da psicoterapia. Me especializei na psicoterapia junguiana, naturologia, que são as terapias naturais. E isso já são 24 anos de jornada, né? A Tati sabe que ela me conhece. Sim. Dessa época aí da faculdade. Quando ela era naturóloga. Quando comecei os retiros, né? Então, ninguém sabia o que era retiro aqui no Brasil, porque isso já acontecia, né? Em outros países. Então, eu trouxe esse conceito de sair da terapia só verbal, sentada num sofá, às vezes até meio desconfortável, só através do verbal e levar as pessoas para sair da rotina, ir para a natureza e focar aí 20, 30 horas só em terapia e sair realmente diferente desse processo. Então, isso é o que eu construí ao longo desses 24 anos em 9 países. Então, acontece em vários países esses retiros terapêuticos. E minha vida é viajar, né? Então, eu tô sempre com uma mala de mão. E ela consegue fazer tudo isso com uma malinha de mão. Então, ela não é árvore, ela é semente, né? É uma sementinha. Nessa sua jornada, em quais países que você já desenvolveu o retiro? O retiro é feito só aqui no Brasil? Como que funciona? São times, equipes? Como que você seleciona as pessoas a participarem? Então, vamos dessa experiência. Eu tô vindo de Indonésia, né? Bali é um lugar que tem muitos retiros, né? Até ficou famoso por causa do filme da Julia Roberts, né? Do Como Rezar e Amar, então as pessoas já vão lá pra isso. Então, lá, acabei de vir de lá. Aí, Tailândia também, Koh Phangan, é uma cidade que também é uma ilha que já tem muitos retiros, né? Vai muita gente, muito europeu, muito israelense, é um público que faz muito retiro. Então, os dois últimos locais foram esses. Israel, eu estava com a agenda no dia que estourou a guerra. Eu era para estar dando um retiro lá, que foi cancelado. E lá é um público, é interessante que é mais homens que vêm fazer terapia lá, o que não é uma coisa comum no mundo. Grécia e Israel, os únicos países que tem mais homens buscando terapia do que mulheres, né? Eu acho que são culturas mais matriarcais, né? Então são culturas um pouco diferentes, que é um pouco diferente da nossa cultura brasileira, né? As pessoas não imaginam isso, mas Eu não imagino. Porque são homens que buscam mais, assim, sabedoria, filosofia, autoconhecimento, são homens mais sensíveis, né? O grego e o israelense, eles são muito parecidos nesse ponto. Então, Grécia, Israel, a gente faz bastante, né? E agora eu já estava nesse movimento de mudança, né, de estar indo para Bali, Indonésia. Mas tem o espaço aqui também, em Valinhos, né, aqui em Campinas. Eu gosto muito de atender os brasileiros, então eu sempre acabo vindo para cá. A agenda dela no Brasil já é mais cheia também, esse ano amiga? Eu vim 6 vezes, 6 vezes. Nesse já não vou vir esse ano, aí eu já vim 6 vezes. Já veio 6 vezes. Bom, o planejamento é bem... não é um planejamento muito assim, porque eu não consigo planejar minha vida tão linear.
E depende muito da demanda do que procura, né? Exato. Se você já abre a agenda em outro país, já procura a demanda e já vai. Exatamente. E assim vai indo a malinha dela. Vai ser Mas a Carol vai falar de retiro com a gente, vai falar sobre a guerra, até porque ela mora lá em Israel, né? É muita a gente coisa. vai conversar bastante coisa. Eu também dei um curso em Barcelona faz pouquíssimo tempo, né? Acho que faz menos de 2 meses também. Então, cada hora tem um trabalho em algum lugar. Sindu, assim, como é estar à frente de tantos projetos em universos tão diferentes, né? Porque, assim, o seu público não é só brasileiro, né? Não. O seu empreendedorismo com a terapia, ele não é focado tanto num país só. Não. Como é desenvolver essas ações, querendo ou não, capitalistas, né? Que você precisa... eu também faço projetos sociais, faço vários, mas a gente não divulga, porque se você divulga que você faz projeto social, as pessoas te xingam. Mas quando você divulga, elas também te xingam. Então hoje em dia a gente vive um mundo muito maluco, né? Então eu faço assim, eu atendo, na verdade, lá em Israel, eu atendo também as palestinas, as árabes. As árabes não são... elas têm um poder aquisitivo maior, né? Em Israel, que 1/3 de Israel é árabe. Então é muito comum atender árabes. Eu atendi muitos refugiados de guerra da Ucrânia que não falavam nada de inglês, nem árabe, nem hebraico. Então eu tinha que usar com eles aplicativo. Caramba. Eles falando em ucraniano, eu escutando em português, nem lembro que língua que eu estava escutando, e eu falando e eles escutando em ucraniano. E deu super certo. Atendi vários refugiados esse ano. Lá em Israel mesmo. Porque antes de ter a guerra de Israel, existe uma guerra muito maior acontecendo na Ucrânia, né? Com 600 mil mortos, que as pessoas esqueceram. Sim. Então, veio muito é muita guerra ao mesmo tempo, é muita coisa. Ixi, Afeganistão, 908 mil mortos, mas ninguém fala. Então, assim, tem outras guerras aí no mundo. Tem umas que viralizam, outras nem tanto. Então, eu atendo muita gente, tem muito refugiado de guerra em Israel. Então, eu acabo atendendo outras nações. Sem falar o idioma. Especializando nesse atendimento são as mesmas, mais ou menos, né? Não, é porque são as práticas, elas funcionam para todo mundo. Eu, às vezes, adapto para aquela nacionalidade que eu sei que alguma prática não vai funcionar, ou eles gostam mais de uma coisa específica, né? Então, por exemplo, grego e israelense é muito filosófico, então eu tenho que ter mais coisas tem que ter explicações mais filosóficas, eles gostam dessa parte mais, né, do raciocínio, então eu vou adaptando. O brasileiro é muito corporal, o brasileiro já é mais contato, né, é um povo fácil, é um povo que sorri, é mais fácil mesmo. Eu gosto mais de trabalhar no Brasil nesse sentido, né, principalmente com as mulheres brasileiras, né, que elas têm uma coisa de... A gente se conecta muito rápido no Brasil, né, Sim. você para 2 segundos, você já tá a melhor amiga da pessoa. Eu acho que o mundo inteiro tem inveja disso do Brasil, isso é né, verdade. que é essa coisa maravilhosa que a gente tem. Então eu realmente, o lugar que eu mais gosto de atender é o Brasil. É um país receptivo, né? E aí culturalmente a gente acaba sendo mais receptivo. E as queixas das mulheres no Brasil são mais emocionais, né? Ligadas aos relacionamentos. Isso é interessante, porque as queixas, eu sempre falo, elas têm um fundo cultural também. Além do pessoal, que são suas memórias que você não se recorda, ou das cargas ancestrais que você vai repetir aí, né? Da tua mãe, da tua avó, toda aquela linhagem ancestral, você tá repetindo, né? Emoções, comportamentos, até falências, dificuldades no amor, isso é epigenética, isso é ciência. Inclusive a medicina em vários países já está estudando epigenética, mudou o currículo. Eles estudam epigenética, que é o quê? Características comportamentais, emoções tóxicas, situações difíceis que você repete dos teus ancestrais. Como eu contei pra vocês, que eu tenho essa memória de refugiado de guerra, que eu acabo fugindo de guerra. Acabo atraindo refugiados para atender. Acabo nessa necessidade de viver com uma malinha de mão e sentir uma necessidade de mudar. E acabou de fugir de Israel. E acabei de fugir de uma guerra. Tá vendo como eu também? Eu mesmo estudando, fazendo 30 anos de terapia, eu também tenho as minhas questões, que são epigenéticas. Todo mundo tem. E o que você sentiu lá, a hora que você tava lá, que estourou a guerra? Foi horrível, né? Que eram 10 mil mísseis por dia, né? Que eu tava em Israel, onde eu fui dar o curso, então tem um sistema de defesa lá, porque senão era pra estar tudo arrasado lá. Já era, porque eles jogam até mais mísseis, né? 10 mil mísseis por dia. Tel Aviv. Tel Aviv tem um Iron Dome, que é um sistema de defesa que quebra o míssil, então ele não chega a chegar ali na cidade. Se não, gente, 10 mil mísseis era pra ter destruído então, tudo. Tel Aviv por isso que tá protegida, vocês pensam, assim, morre mais de um lado que do outro. É que um lado realmente investe em defesa, né? Essa é a diferença, mas foi muito tenso. Eu voltei com a FARB, com os aviões da FARB, que inclusive
Era o único voo que estava saindo naquele momento, né? Porque o aeroporto estava fechado porque eles estavam o Hamas estava bombardeando o aeroporto todos os dias. Que aqui no Brasil eles não consideram um grupo terrorista, né? Eles, inclusive, tentaram bombardear o voo do governo brasileiro. Caramba. E não deu nenhuma notícia, né? Eu tava nesse voo, todos os... como que fala em português? Não é soldado, é o pessoal do exército. Eles estavam morrendo de medo, porque eles nunca viram bomba, né? O barulho de uma bomba é muito alto. E como as bombas estavam caindo no aeroporto. Esse voo, assim? A gente estava dentro do avião, tava tudo errado. Passaporte. Pelo passaporte brasileiro. Teoricamente tinha que sair todo mundo do voo e ir para um bunker. Só que os meninos da FARB não sabiam disso, né? Nem ia dar tempo de tirar 260 pessoas do voo. Foi na sorte. Foi na sorte. Nossa, e nenhuma mídia brasileira falou sobre esse assunto. Então é isso que eu falo pra vocês. Que se você não está lá, se você não fala os idiomas, as nossas comunicações lá não são em inglês, fica muito difícil você entender o que é essa guerra, né? Eu atendo pessoas palestinas, né? A gente é a favor, sim, do Estado palestino, pelo menos eu. E assim... não tem a ver com eles, a guerra é com um grupo específico que é terrorista e infelizmente o Brasil não entendeu. Mas em breve vocês vão entender, porque já está começando a acontecer atentados em Europa e outros países. No Brasil hoje já pegaram dois, né? Já pegaram dois, como que fala, terroristas hoje. Foi já pego do Hezbollah, do outro grupo iraniano. Então assim, eu poderia ficar muito tempo contando pra vocês, porque eu morei em país árabe também, muitos anos. Eu fui bailarina quando eu era mais nova. Porque a bailarina é uma mulher respeitada no Oriente Médio, né? Ela tá com pouca roupa, mas eles têm medo da bailarina. Eles acham que a gente é tipo uma bruxa, dança do ventre. Eu trabalhei nos hotéis de ouro, assim, tudo de ouro, no Emirados Árabes. Dança muito. Dancei com orquestras. Eu era bem novinha, tinha saído da faculdade, né? Só que a gente não adianta. Você faz 5, 6 anos de faculdade na área da saúde, da área... Você não tá Você pronto, fez psicologia. Né? Fiz naturologia e psicologia e depois fiz Campinas? a pós. Não, eu fiz em Florianópolis e depois eu fiz as pós-graduação, que é o mais importante, né? Que é onde você realmente se especializa. Então, quando eu saí de toda essa graduação, eu tive momentos que eu fui dançar em país árabe profissionalmente. Então, eu convivi com esse mundo, né? E realmente é muito diferente. Você já falava a língua? Não, eu aprendi lá. Eu aprendi árabe lá. Então, você vê que, assim, por exemplo, Emirados Árabes é um lugar que não tem esse tipo de coisa, né? Eles expulsaram todos os... Tem 2 tipos, né, de Islã, o xiita e sunita. Os xiitas foram expulsos dos Emirados Árabes. Eles não aceitam, porque é um país focado em ciência, focado em futurismo. Então, eles não aceitam esse tipo. Tem o The Line, né, que eles estão construindo. Sim, aí a Arábia Saudita. Projetos. Então, tem vários... O mundo árabe, ele é um mundo muito complexo. Então, pra quem não... Eu sempre falo assim, se você quer entender o que está acontecendo... Carol, aula. É muito simples. É só ler a cartilha do Hamas, ver qual que é o objetivo deles. É só entender o que é um muçulmano xiita e sunita, pra entender por que os xiitas atacam os sunitas, né? Que os xiitas são os que querem construir um Estado Islâmico no mundo e em Israel também, né? Todo mundo tem que ser igual a eles, todo mundo tem que não é o princípio do Islã, na verdade, né? E é só ler, então, cartilha do Hamas, entender o que é xiita e o que é sunita, entender a diferença, né? E entender o que seria essa jihad, e entender o que é sharia. As pessoas que entenderem, pesquisarem aí no Google, pode ler no Google, o Google vai dar a resposta. Esses conceitos, elas vão entender que é muito complexo, né? O universo árabe, é assim, muito complicado. Pra nós, desde que a gente tenha tido uma base na escola, não é tipo uma gota no meio de um oceano de tudo que está acontecendo hoje, porque remete muito ao passado também, e remete muito àquilo que eles almejam pro futuro, que a gente não... Eu li muita coisa, mas eu não consigo compreender qual que é o objetivo deles. Assim. Então, agora tem esse acordo de Abraão, na verdade é um acordo científico, né? Onde muitas descobertas científicas que já aconteceram iam pra frente agora com esse acordo entre Emirados Árabes, Arábia Saudita e Israel, que seriam acordos para, por exemplo, impressora de órgãos, né? Que vai ser um conhecimento que você vai precisar de um transplante. É uma impressora, ela vai imprimir com o seu código genético. Caramba. Aonde vocês acham que vão parar esses brasileiros sequestrados? Sabe esse pessoal que some do dia pra noite? É tráfico de órgãos, né, gente? Então tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Então isso seria uma das coisas que solucionaria, né? Um absurdo. A impressora de órgãos. Outra descoberta feita por esses 3 países são esses voos de 15 minutos.
Já tava para sair isso, né? Então você não vai mais viajar, por exemplo, Brasil-Tailândia, você vai em 15 minutos. O voo vai subir para cima e ele vai descer para baixo. Caramba. A gente não vai mais voar na horizontal, como foi até hoje. E isso, por isso, eu tenho até um ex-namorado que tá em Marte estudando isso, e todo mundo conhece alguém que tá por Marte lá com essas pesquisas de voos. Então, tá em Marte. Tá, faz 5 anos que meu ex tá lá em Marte, que ele constrói aeronaves, né? Então, de repente manda o ex pra Marte, né? É pesquisador. Então tem muitas coisas de ciência acontecendo nesses 3 países, e o Irã não gostou. Porque o Irã é o contrário, né? O Irã, ele tem a Sharia. O que é Sharia? É a lei islâmica que as mulheres têm que se cobrir, não pode falar, não pode nada. Inclusive, atualmente no Irã, se passa um ventinho e sai aquele véu todo da mulher, a polícia está autorizada a atirar e matar essa mulher. A polícia está autorizada a jogar ácido no rosto dessa mulher. E nos anos 70, o Irã, que é a Pérsia, não era assim. As mulheres eram como nós. Inclusive, tem muitas mulheres que não é nem muçulmana lá e é obrigada a usar o véu. Cristã, assim. Então, virou Sharia, é a lei, essa lei radical islâmica, que é o que eles têm lá na faixa de Gaza também, né? O Hamas também é conectado à Sharia. E eles querem implementar a Sharia no mundo. Só que o brasileiro não entendeu essa parte. Acho que não vão conseguir. O brasileiro achou que é um movimento social da paz. Não é bem assim. Então, muitas coisas acontecendo, porque essa evolução científica trazida por Emirados Árabes, Arábia Saudita e Israel vai mexer muito com as bases das religiões, né? De onde viemos? Será que a gente veio do macaco? Será que a gente veio dos seres do mar, de outro planeta? Vocês não acham estranho? A gente está em 2023 e até hoje a gente não sabe. Então a gente tem um embate muito por baixo dos panos entre as grandes religiões, que tem muita gente que não quer que isso vá à tona, e tem também, como eu disse, esses países que estão com um pensamento mais futurista e querem sim adaptar ao futuro, como é a Arábia Saudita, Emirados Árabes e Israel, países que estão mais voltados para a ciência cada vez mais. Então acho que isso explica a guerra, o que está acontecendo. É um caminho, então, muito além da guerra, muito além dos jornais, porque assim, no meu imaginário seria todo voltado pro petróleo, as questões do canal, né? Não, é muito mais além. A guerra é só o que a gente consegue ver. Só ali, porque o problema entre Palestina e Israel, ele existe, dos dois lados um erro exatamente, e um dos motivos da confusão que estava esse ano todo em Israel era justamente para ajustar isso e resolver também isso, né? Porque metade que realmente quer acabar com essa confusão, que é uma confusão, uma briguinha de bairro, tá, gente? A briguinha lá entre Palestina e Israel, olha, porque é um país muito pequenininho, não se compara, por exemplo, com o problema das milícias do Rio de Janeiro. Em tamanho, eu tô falando em tamanho e em número de pessoas. É um número de pessoas pequeno perante o barulho que a mídia faz, mas né? É que são imagens também impactantes que a gente recebe, mesmo que pela grande mídia, pelas redes sociais, da mesma forma que quando a guerra na Ucrânia estourou, a gente foi muito impactado com as imagens. Exatamente. Você vê uma imagem de uma criança que estava em casa assistindo televisão e de repente foi bombardeada. Não tem como não mexer no nosso imaginário, não tem como nos comover a ponto de não entrar numa internet para pesquisar, tentar entender o que está acontecendo ali de diversas formas, né? E é o que a mídia traz mesmo. Você abriu a janela assim, já começou a ter essa movimentação de guerra quando você estava em Israel? Sim, foi do dia pra noite, né? Eu tinha um retiro para dar naquele dia e a gente não pôde fazer, porque começou a cair bomba às 6 horas da manhã. Caramba. E a gente tem amigos, eu tenho uma amiga minha que ela é uma que ficou conhecida porque as pernas dela foram toda quebrada, né? Ela apareceu num vídeo com as pernas quebradas ao contrário. Eles só conseguiram identificar o corpo dela por um pedacinho do cérebro. Porque eles queimaram, fizeram de tudo, estupraram, quebraram todas as pernas, os braços. Então, assim, como eu te falei, do outro lado não morre tanto porque existe um investimento em sistema de defesa que é um investimento barato, tá? Um míssil custa $100.000. Eles jogavam 10 mil mísseis por dia. Como que eles não têm dinheiro para construir o país deles? É porque essas imagens de guerra, nossa, as crianças, tudo isso é o que faz eles ganharem dinheiro também para poder investir em mísseis. Então, para eles é muito importante. A única fonte de renda deles é essa, né? É mostrar os mortos. Tanto que você não vai ver
do lado de Israel você não vai ver a propaganda dos mortos, porque Israel não divulga isso, porque a gente acha que é uma coisa muito feia se fazer isso. Entende? Mas, então é uma questão de valores e cultura. Não estou falando dos palestinos, estou falando do grupo terrorista Hamas. É assim que eles ganham dinheiro, através do sentimento de dó. O vitimismo. Agora, eles não avisam quando eles atacam, de forma alguma. Começa a tocar sirene. Mas esse dinheiro vem da onde? Esse dinheiro? Vem de civis. Muita que gente que doam dinheiro achando que vai para uma causa social, que vai para essas crianças. Não vai tudo para arma. Eu atendo palestinas, a gente sabe que não vai pra nada ali de projeto social, é tudo pra arma, em Gaza, né? Então, se você quer doar dinheiro, você tem que saber aonde você tá doando. Né? Então é muito complexo, assim, falar de guerra. Como que você chegou no avião da FAB, já que a gente já entrou? Não, isso foi... Teve bomba no meio. O que aconteceu? Houve um comunicado na comunidade brasileira? Sim, todo mundo ficou sabendo, a gente se inscreveu e foi bem simples até o processo, assim. Isso foi sim, mas eu comprei 3 voos e eu não conseguia sair, porque o aeroporto tava fechado, né? Você foi comprando até Fui comprando até poder sair. Mas assim, a Deus, ela voltou. O exército israelense, ele avisa quando vai atacar eles. 48 horas pra sair de casa. Por quê? Porque embaixo desse prédio tem um túnel que é onde estão o Hamas. Se não resolver isso agora, vai resolver isso quando? A gente que tá com o problema ali, quem que vai resolver isso? As pessoas que estão com dó, então elas têm que ir lá e tentar mediar essa conversa, porque tem 250 pessoas sequestradas ainda. Então alguém vai ter que mediar. A ONU não media. Quem agora entrou pro serviço de... Não, é uma piada. Agora na ONU, quem está responsável por essa parte é o Irã. O Irã, que joga ácido nas mulheres. Então, assim, a gente tá vivendo um momento muito maluco na ONU. A ONU, ela tá toda vendida, né? A ONU deveria entrar, não deveria nem ser o exército de Israel. Tinha que ser o mundo entrar lá e tirar o Hamas de lá de dentro. Sim. E o Israel foi na ONU e falou, olha, se vocês, ONU, conseguirem trazer os 250 sequestrados, a gente para a guerra agora. E a ONU falou, não. Porque eles não são um grupo terrorista. Então. A gente vai esperar quem? Mais 10 mil mísseis todo dia? Quem que vai resolver isso, né? Então, sua família tá lá também, parte da minha família, sim, com certeza. Vocês estão se comunicando, Sim, normal? a gente tá se comunicando, sim. Sindu é casada, né? Inclusive sim, meu marido tá lá. Meu marido é uma pessoa que faz. Ele faz mudanças reais no mundo, né? Projetos sociais em 220 países. Faz água do mar virar água doce, faz água suja virar água potável. Ele não é aquele cara que tá no bar filosofando, sabe? Esse tipo, que só filosofa. Na vida não faz nada real pra mudar o mundo. Não, ele é uma pessoa que faz. 220 países ele faz projeto social. Ai, que máximo. Resolvendo problemas de água, né? Agora, ele não fica postando isso também, né? Então, assim, ele é uma pessoa que só vai e faz mesmo. Essa questão de rede social lá também, pra quem tá lá, é um pouco delicado, Eles né? não usam muito rede social lá. Ele não é uma cultura de ostentação, não é uma cultura de ficar se mostrando muito. Por isso que as pessoas nunca escutaram o lado, né? De Israel. Israel inventa muito aplicativo, né? Então, mas também eles são supervisionados, assim, né? É um país que você não pode falar qualquer coisa na rede social igual aqui que você Não, você pode falar o que você quiser, é bem livre. É que, na verdade, a comunidade judaica inventou o Facebook, o Instagram, o Google, o Waze, o Wix, quase todos os aplicativos, né? Então, é uma comunidade que inventa muito, mas não gosta muito de se expor. Não é muito... É uma cultura que não se vitimiza. Tem isso também. Por isso que os meus avós, quando chegaram aqui da guerra, da Segunda Guerra Mundial, eles não ficaram choramingando, coitadinho de mim. Eles foram lá e focaram em sabedoria, conhecimento ancestral, terapia e foram pra frente, se levantaram como todos que vieram da guerra com a roupa do corpo. Então é uma cultura muito de olhar para a solução, que é o que a Cabala nos ensina. A Cabala é uma sabedoria ancestral, né? Que fala isso, a gente tem que olhar para a solução. Quem olha para o problema se afunda. Quem olha para o número da dívida se afunda. Quem olha para a solução, né, vai para frente. Vai conseguir sair do buraco aí da vida. Esse é um dos aprendizados do Retiro de Sindu. Olhar para a solução, né? Na prática. A gente precisa faxinar essa carga emocional que a gente tem, essas relações tóxicas que se repetem, elas têm um porquê. A gente não atrai relacionamento tóxico, situações tóxicas à toa. São memórias que a gente está só repetindo. Muda o nome e endereço. Então a gente precisa o quê? Olhar para a origem na nossa alma. Da onde está vindo, né, o meu bloqueio emocional?
Da onde está vindo esses relacionamentos tóxicos? Da onde está vindo a escassez? Está vindo de memórias tuas, que às vezes você não se recorda. Pode ser da sua infância, pode ser lá da barriga da mãe, pode ser... Que você viu seus pais fazendo daquela forma. Como que isso é trabalhado dentro de um retiro espiritual? Então, o retiro é espiritual, mas também terapêutico. Sempre com as bases da psicoterapia junguiana e de uma outra linha que é a corporal haitiana, que ela fala assim, o corpo não está separado da mente. A gente não pode só usar o verbal. A gente precisa de técnicas que vão soltar emoções congeladas no nosso corpo. Então, para a gente soltar essas emoções congeladas, são movimentos específicos com respiração. Isso é a psicoterapia corporal. Ela, no individual, ela não funciona tão bem quanto em grupo. Em grupo, ela funciona muito melhor. Por isso que o retiro é legal, porque a gente consegue usar várias técnicas, né? Essa da linha junguiana, a gente usa muito imagens, colagens, símbolos, mitologias, histórias, contos de fada, é muito lúdico, então traz um encantamento também para a alma. Então a gente consegue olhar para uma história, por exemplo, de uma mitologia e se enxergar como um espelho ou um quebra-cabeça daquilo que a gente está vivendo, que são conflitos. Por exemplo, as deusas tinham conflitos, vamos supor, uma história de qualquer deusa, de qualquer cultura do mundo, você vai ver que é muito parecida com a sua. E aí com as terapias a gente consegue ir e a pessoa consegue dissolver aquela configuração. É que nem o celular, você não tem que às vezes apagar umas fotos? Precisa. Você não tem que apagar ali uns aplicativos, tá muito bagunçado. A terapia é igual, a gente vai reconfigurando, resetando memórias, né, ressignificando. É isso que a terapia faz. E aí o celular fica mais leve. Eu fiz, é maravilhoso. Pra onde muito... você foi, tá? A Tati Não, fez. eu fiz aqui no Brasil, mas eu fiz acho que 2 vezes. Eu acompanhei ela trabalhando. Ia perguntar isso, se é só viagem exterior, é muito, ou retiro. realmente a gente reconfigura muita coisa e como que está funciona passando, muito trauma. a seleção do lugar? É só no Brasil? É fora do Brasil? Eu tive o mesmo espaço, por 24 anos eu tive o meu espaço, né, que agora eu não tenho mais. Mas aqui no Brasil, aqui no Valinhos. Então, mas agora tem outros espaços, porque eu tô com um novo espaço na Ásia, que meu marido tá organizando. E a gente aluga geralmente os espaços, Sim, né? Porque São não Paulo. funciona bem em hotel. A gente já testou muito, quantos anos testando, né? Já sei o que funciona e não funciona. Geralmente a gente aluga uma casa, um espaço, né? E eu tenho uma conversa prévia, mas eu recebo também muitos profissionais, colegas da área da saúde também. Uhum. Então vem de tudo, mas eu sempre tenho uma Mas aí você forma um grupo. Isso. Com pessoas com uma expectativa semelhante. Não, nada. Ou não? Como que funciona? Não. Você vai lá, abre vaga, começa a anunciar para as pessoas. Vaga e vem porque assim, o Jung, ele fala de sincronicidade, tá? Essa linha da psicoterapia junguiana, ela acredita na sincronicidade da vida. Então, é incrível o que acontece, só quem veio já sabe. Acontece uma sincronicidade de queixas ali, parece que as pessoas combinaram. Elas têm a mesma queixa. Quando você E cria um retiro, 7 palavras, 7 línguas e 69 países, você junta só brasileiros? Não, aqui no Brasil... Você junta gente do mundo inteiro? Não, aqui no Brasil o último veio uma menina da Alemanha, mas as são todos brasileiros. Geralmente não é grupos gigantes, porque eu dou atenção pra todo mundo. Os retiros são focados, então, na brasileiros? Não, aqui no Brasil, sim. Aqui no Cada Brasil país é brasileiro. vai o público da região, ou você pode também se transportar até o lugar que você quer fazer. Exatamente. Por exemplo, os que aconteceram na Grécia foi para grego e israelense, que são 2 culturas que se dão muito bem, né? As pessoas não sabem, mas grego e israelense, eles têm uma mentalidade parecida, eles se dão muito bem e é muito perto, né? São 40 minutos de voo. Então são nações irmãs, assim. Então geralmente a gente faz em inglês. Mas depende do público que tá indo, o idioma. Às vezes a pessoa quer fazer uma viagem pro Egito, por também, exemplo. Ela pode já Egito. aproveitar e fazer o retiro durante a viagem. O bom de viajar com ela, inclusive, é que ela vai contando um pouquinho mais da cultura, que é diferente dos guias, assim, né? Quando você viaja com ela pra fazer o retiro. A gente tem esse plano ainda de fazer. Que, olha, você viu que não deu certo, tinha um motivo, né? Tinha um motivo. A gente ainda vai fazer para Egito, e aí, se for todas brasileiras, a gente faz em português. Agora, a diferença é que você vai pro Egito com um muçulmano, ele não vai te contar a história do feminino ancestral do Egito. Existe uma história, eu fiz um documentário, eu tô filmando ele faz 15 anos, só sobre saberes ancestrais femininos. Então eu já filmei em 10 países, tem muitos lugares legais, mas tem 10 ali que eu acho que são os mais realmente muito interessantes. Pensar as histórias do feminino. Exato.
Agora não também só do feminino, porque o último lugar que eu fui pra Tailândia e eu tive a oportunidade de atender um monastério. Eu atendi monges. Porque eu tenho um amigo que ele é ator e ele faz o Buda. Vai ser uma super produção que vai estar pra sair do Buda, né? Uma mega produção que nunca foi filmado, né? Vai ter agora uma mega produção do Buda. E os monges beijam o pé dele, assim, eles realmente acham que ele é uma parte do Buda, né? E eu tive essa oportunidade de fazer uma constelação sistêmica para o filme. Que massa! E como que ele foi escolhido? É uma longa história. Quem sabe ele vem aqui, vocês entrevistam ele, que ele tá pra vir me visitar. Aí. Então, eu pude ver, foi muito interessante, né? Eu ver a perspectiva dos monges de vida, as queixas deles. Porque aí você pensa o monge, aquela pessoa iluminada. Não, mas também tem queixa. Às vezes ele largou a família pra virar monge, às vezes ele largou uma história difícil. Ou se apaixonou e depois não pôde dar continuidade. Eles têm histórias. Todo mundo que eles tem, largam. né? Por isso que terapia e meditação é diferente, né? Meditação é muito bom, todo mundo deveria fazer, né? Na Tailândia, todas as crianças meditam desde pequenininha. E é um país que as pessoas são mais calmas. Você anda na rua, o trânsito de Bangkok é muito pior que de São Paulo. Não há buzina. Você olha pro tailandês, ele tá assim, ó. Tranquilo, acostumado. Calminho. Tá Então é por quê? Porque eles aprendem desde pequenininho a meditar, né? Mas isso não é suficiente. Porque a pessoa tem dificuldades nos relacionamentos, cargas ancestrais, traumas, aí é terapia. Não adianta só aprender a meditar. E foi muito interessante atender os monges e observar, né? Foi uma quebra de paradigma pra mim ver que eles têm muitas queixas, né? As suas experiências, então, elas são meio que causadas também por essa sincronicidade. Exato, né? De conhecer o cara que é o Buda, que me levou pra atender um monastério. Não é uma coisa tão fácil você chegar ali. Então essa sincronicidade os grupos acabam também acontecendo dessa forma. Exato, pessoas que eu conheci aleatoriamente, né? Então, pessoas que vão chegando na vida e assim vão se sintonizando ou não e vai ela fala muitas línguas, ela vai conectando. Quando você vai desenvolver um retiro, quais são os primeiros aspectos que você começa a pensar para desenvolver? Porque tem vários perfis, né, de retiro, né? Porque eu já tenho, assim, eles já organizam, como são 24 anos fazendo, eles já estão bem estruturados, validados, eu já mudei muita coisa. Então tem 2, que são as queixas principais, o detox das relações, porque a maioria das pessoas estão com problema de relacionamento, e bloqueios emocionais. Primeiro relacionamento é você com você, né? Depois é você com os outros. Sim. Então esse é um base para fazer uma desintoxicação emocional, na alma, na mente, no coração, e entender por que a pessoa atrai relacionamento tóxico. Não só na vida amorosa, às vezes no trabalho, na família, enfim, em geral. Com filhos. Esse é pra desintoxicar, entender por que eu atraí aquela figura. Então vamos olhar pra isso e reconfigurar, que nem no celular que eu falei. Sim. Às vezes você tem que apagar umas fotos, tem que soltar uns aplicativos. Mas isso você já cria todo o retiro em cima desses perfis? Não é no perfil da A pessoa também busca ela com o tipo de perfil que ela quer, né? Isso, tipo essa queixa, né? Então essa queixa já tem uma estrutura. Então quando vai fazer o retiro, já trabalha na estrutura assim, essa vai ser pro tóxico, que vai para relacionamentos tóxicos, e a gente vai trabalhar A, B, C, D e E. Já tem as técnicas as pessoas estruturadas. Já sabem que elas vão pra lá pra passar por essa vivência. Isso, de desintoxicação emocional e relações. Esse é bem focado nisso. Bloqueios psicoemocionais. Por exemplo, uma pessoa que é ansiosa. Não adianta ela só fazer terapia verbal. Ela vai ter que aprender a meditar. E não precisa ser só parado, que cansa, dói. Tem outros jeitos de meditar que às vezes o ocidental não sabe. Então a gente aqui no Brasil, a gente é muito corporal. É muito mais fácil ensinar essa pessoa que existem meditações que ela vai mexer o corpo com música animada. Tem meditação que é assim. Porque você vai botar um brasileiro pra sentar quietinho. Tem uma meditação que você bota a pessoa pra gargalhar, até ela chorar. Daqui a pouco ela tá rindo, daqui a pouco isso vai fazer uma liberação emocional muito forte. Então tem técnicas que funcionam melhor para aquela cultura. Assim como, por exemplo, tem queixas que são culturais, como eu falei antes. Relacionamento amoroso é uma queixa muito forte no Brasil. Por quê? A gente cresceu com novela, traição é normal, mentir é normal. Esses eram os valores das novelas. Músicas que te falam que ser corno é legal. E a gente canta, mas o país é que historicamente o nosso país ele foi construído nisso, né? Foi sangue, sexualização e
divisas aí dos nossos ouros, né? Exatamente. Então, as queixas são culturais, elas não é só tua história de vida, teus ancestrais. A gente tem uma cultura que faz a gente ter queixas. Por isso que eu te falei que relacionamento amoroso é uma das queixas principais no Brasil. No Brasil. As mulheres sofrem muito. Já em Israel não é tanto. Por quê? Porque lá não é comum traição e lá não tem prostituição. E os homens são os donos de casa. As mulheres lá não são sobrecarregadas. Não, quem cuida da casa é o homem, quem limpa a casa é o homem. Eles conversam mais, eles fazem mais terapia, que as pessoas não sabem, mas é assim. Por isso que eu fui morar lá em Israel. Porque eu acho que o masculino lá, não é que ele é melhor, não é isso. Ele tem uma cultura que faz o homem se desenvolver mais como um ser humano, buscar achar normal, fazer terapia. Você vai na psicologia lá, tá cheio de homem psicólogo. Vai no Brasil ver quantos homens estudam psicologia. Não tem. 80% dos homens brasileiros nunca procurou nenhum tipo de terapia. Então você tem um problema cultural, um homem que não podia chorar quando era criança, engole o choro, que acha que não pode falar de sentimento. Então você tem uma cultura que adoece os homens no Brasil. Então é cultural também. Por isso que o detox das relações é o que as pessoas acabam... É o que mais vende no perfil de retiro dela, né? Mas tem escassez também. Aí tem um outro que é o Rumos da Vida, que tem a ver com escassez. O Rumos da Vida é outro retiro, é pra quem tá meio confuso, assim. Pra onde eu vou profissionalmente. Exatamente. Sim. E aí a gente vai olhar não só pra carga ancestral, porque às vezes a pessoa tem memória de escassez aí, vindo da família. E ela acaba repetindo crenças, comportamentos, que é aquela epigenética que eu falei que se estuda na medicina. É meio difícil, né? Não quero mais isso. Pra você se não desprender de algumas questões familiares, eu sinto que as gerações elas vêm se desconstruindo em alguns quesitos. Exato. Tanto que você falou dessa questão da mulher estar sobrecarregada em casa. Isso. Eu sinto uma desconstrução dos últimos tempos. É verdade. Não é um negócio que vai mudar do dia pra noite. Mas vai. Mas aos poucos, com a necessidade também de toda a comunidade. Por limites também, né? Porque também a gente não pode achar que o outro é o culpado. Porque você vê até mesmo o desenvolvimento das gerações, das próximas gerações, né? Você vê uma cultura maior de educação mais... como que tem um termo técnico? Não, tem o termo técnico que eu não me recordo agora. Mas é que é trabalhar melhor a criança com gentileza, não apontar muitos erros, não gritar, não bater, apenas apontar os caminhos, né? Vai mudando. Porque educação gentil, né? Eu acho, algo assim. Que é incluir o menino também para lavar uma louça, nas ajudas das tarefas de casa. Tirar essa coisa que não é para macho, né? Cuidar de casa, ajudar então, a gente. Dividir as tarefas. Vai mudando, é cultural. Você vê que as queixas são culturais? Por isso que tem culturas que têm queixas diferentes, né? Então, por exemplo, essa parte de escassez. Você tem memória de escassez. Eu também tive. Imagina a minha família que perdeu tudo, chegou no Brasil com a roupa do corpo. Mas eu tive um pouquinho mais de sorte porque eu nasci numa família que gosta de sabedoria, gosta de conhecimento ancestral. Se firmou ali na Cabala e nas sabedorias do Brasil também. Se abriu para uma cultura diferente. Vamos aprender com o Brasil. Então eles foram se abrir para coisas do Brasil, não lá do Oriente Médio. E a minha família, todo mundo se levantou. Todo mundo, do zero, se levantou. Então, por isso que eu acredito que é possível a gente fazer uma mudança sim. Tem gente que não gosta de ouvir isso, né? Mas tem que, né, fazer porque terapia também pra poder pensar. Porque acha que o outro venha te ajudar, a culpa é do outro. Poxa, nós passamos por guerra, perdemos tudo. Outra é muito mais fácil. Exato. Não deu certo porque... Quando a gente sai dessa coitadice... Não deu certo porque a Tati não segurou minha mão. Exato. Tudo sua culpa, Tati. Então é a gente que pode sim. Não foi eu que errei, foi a Tati que não me ajudou. Não ajudei. Tô dando exemplo da Tati que é mais fácil. E isso, a gente faz. Claro que eu faço projetos sociais, ajudo as pessoas, né? Porque existe um plano governamental que não é meu. Não sou eu que divido os impostos, não é isso. Mas a minha parte eu faço. Agora, as pessoas podem sim reconfigurar esses bloqueios. Agora, a vida é uma escolha. A Cabala te fala isso. Você quer olhar para o problema ou para a solução? Isso que faz mudar tudo. O ambiente do retiro faz esse restart também, essa vivência toda. Qual que é a sua experiência aí nesses 20... Olha, analisando, é mais pelo retiro, é mais pela vontade da pessoa, acho porque o fato da pessoa já sair...
A vontade o primeiro passo é tudo. Agora ela precisa entender a origem. A partir do momento que ela entende, tomada de consciência, não é mágico, pum. Não tem o botão que se aperta e muda tudo. Não sei aí no futuro com essas pesquisas científicas, né? Porque eles também estão estudando coisas aí, porque na verdade o remédio psiquiátrico vai sumir. Se deixarem eles desenvolverem as pesquisas, como eu falei antes, né? Vai vir muita coisa nova. Coloca uma máquina já tem que já muda tua mente. Mas ainda não tem, né? Então... Não, tem no universo utópico, né? Por enquanto ainda é ficção científica. Exato, mas em algum momento isso chega. Então, a partir do momento da mesma forma que a internet também já foi ficção científica. Pega os livros dos anos 50, que você vê que o pessoal mexendo em aplicativos, como se fosse celular. Desenho animado. Eu não duvido de nada dos humanos. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que você... Isso que é o que a terapia faz. Ela faz você enxergar a origem da tua queixa. Não é uma coisa mágica que vai apertar o botão. A pessoa vai entender. A gente gostaria, né? Quem sabe um dia. Acho que um dia vai ser. Ela precisa tomar consciência de onde tá vindo aquela queixa. E aí, as memórias que ela não se recorda. E aí... mas a nossa jornada pessoal do herói, né? Que você pega o livro, pega o filme, vamos assistir a jornada do herói pra construir o caráter daquela pessoa no final. Esse conceito é Jung. Aí você vai olhando assim, nossa, eu olho a minha jornada do herói e eu vejo aquela criança que cresceu, desenvolveu, até chegar no meu ponto de hoje. Eu sei que não é o final da minha história. Sim. Mas a todo ponto a gente vai se reavaliando e a terapia ajuda muito, né? Muito. Agora, só o verbal, ele é mais limitado. Quando você tem possibilidade de entender que existem outros tipos de terapias que te fazem enxergar de uma forma muito profunda, porque uma coisa é o que você se recorda. Terapia verbal, você vai trazer muito o que você lembra, o que você sabe. E o mais importante é o que você não se recorda. É o que você não lembra e você nem sabe. Que são os traumas, muitas vezes, que você não vai se lembrar, ou questões familiares, ancestrais, ou da história da tua alma. Então, quando a gente consegue achar essa origem e a gente consegue reconfigurá-la, tudo muda. Então, eu tenho depoimentos, assim, eu preciso escrever um livro só dos depoimentos, porque são histórias muito fortes. Sim. Né? E 2 dias é suficiente para um trabalho profundo. Senão, são 2 dias sempre. Até porque o tanto de psicólogo, psiquiatra que eu já recebi, né? Que são as pessoas que acho que mais gostam do meu trabalho, são os profissionais. Mas é uma imersão muito gostosa mesmo. E é gostoso, né? É uma imersão muito gostosa. Não precisa ser sofrido. Não, é uma jornada divertida, mas mesmo que você fica ali numa reflexão, você se conecta com outras histórias, você tem uma reconfiguração assim, dos seus pensamentos mesmo, sobre aquele problema que você tá vivendo. Eu, pelo menos, passei por isso no meu divórcio, então me ajudou bastante, né? Você consegue enxergar com outra perspectiva a tua queixa, você vê que a outra tem a queixa igual a tua. Sim. Então isso traz um fortalecimento, né? É como se a gente compartilhasse todo vezes mundo, a gente se sente sozinho leve, quando a gente tá no nosso problema, né? A gente dilui aquele sofrimento que tava pesado no grupo e fica facinho pra todo mundo. E aí fica mais fácil de reconfigurar no grupo. Porque aí não fica aquela sofrência Carol trabalha bastante a constelação familiar, né? Posso dizer, né? Só que com as próprias pessoas do grupo. O que é diferente um pouquinho daquela... Eu já fiz uma que era pedrinha, pecinhas e tal. No caso, eu trabalho um pouco mais com pessoas, então é diferente. E eu tento sempre não expor nada, né? Eu cuido muito da privacidade das pessoas, porque tem histórias difíceis, pesadas. Então, mesmo não falando a pessoa sai dali entendendo, porque o grupo é espelho e quebra-cabeça. Sem o verbal, a pessoa consegue enxergar da onde tá vindo e fazer essa reconfiguração. E são práticas, né? São práticas que mostram a origem das tuas queixas, né? Então é profundo, assim. É difícil construir, pegar essa pecinha. 24 anos. Já fez algum retiro, amiga? Retiro não. Terapia faço. Já fiz terapia freudiana, junguiana. Agora eu faço mais Jung, né? Que eu acho mais... Eu também gosto. Na verdade, eu acho que é adaptação também, né? Tem que ir testando, terapia Freud o terapeuta que tá te liderando, que tá te guiando, ele é uma forma... Quando você muda de terapeuta é outra forma, mas eu acho que é uma forma da gente também se enxergar através de técnicas pelo olho do outro, né? Também, são muitos caminhos, tem que testar, né? Você tem que ir testando. Mas hoje em dia, que eu atendo individual também,
prefiro muito mais em grupo. Por quê? Porque eu quero que a pessoa se resolva. Eu não quero que ela volte. Eu quero que ela não precise de mim. E na faculdade, o que a gente aprende? É o oposto, né? Volta semana que vem. Você tem que fazer seu cliente voltar toda semana. E isso era uma coisa que eu nunca... Eu sempre questionei o status quo da verdade absoluta, né? E eu criei o retiro justamente para isso. Para que a pessoa tivesse um mergulho lá de 20, 30 horas, para que ela saísse impactada. Que cada situação, né, da vida acaba trazendo uma necessidade diferente. Exato. Não é porque agora aos 30 eu tenho esse problema, aos 40 eu não vou ter o mesmo, né? A vida é cíclica, a gente nunca sabe. Sim. Amanhã as coisas mudam, mas quanto mais você vai se Às fortalecendo, vezes é um problema né? no relacionamento, outro dia no trabalho, outro dia na sociedade. Mas quando você se fortalece, você entende esses buracos emocionais, você para de atrair treta. Você para de atrair situação tóxica. Porque você vai resolvendo dentro de você. Então você muda o quebra-cabeça da confusão, não te atinge mais. E que você, nem às Lego. vezes, você se liberta, porque às vezes o problema realmente não é você. Você se liberta também. da outra pessoa fazendo, cara, ela não vai se tratar, então eu também vou me libertar desse problema. Porque senão eu me envolvo no problema dela e começo a ficar doente igual, né? Você começa a perceber assim, tá, o outro quer fazer terapia? Não quer. Então, será que vale a pena eu estar aqui? Querendo ou não, a sociedade, os relacionamentos, os amigos, ela forma um pouco da sua vivência naquele momento, né? Me diga quais são as 10 pessoas que você está mais convivendo nesse momento, que eu te falo quem que você está sendo agora. Sim. A gente tem que fazer escolhas e aprender por limites. Porque também aqui no Brasil, qual que é a cultura? Eu acho que tá mudando, mas a brasileira sempre foi muito fofinha, né? Eu vejo isso por ter morado em outras culturas. Por exemplo, na Itália, a mulherada é brava. Elas são muito mais de pôr limite. Israel também, super limitadoras, né? E tem cultura que é muito fofa. A brasileira é muito fofa. Mas conta pra gente um pouquinho. A mulher em Israel, ela faz o exército, né? Elas faz são o bravas. exército, elas são bem bravas. Tanto que lá é mais fácil atender os homens. Eu acho os homens mais abertos até pra terapia por causa disso. Eles têm que aguentar a mulher tem ainda com TPM vinda do exército, imagina. Senhor. É brabo. É bem bravo. E os meninos acabam sendo mais sensíveis lá. É uma troca. A sociedade, ela se adapta, né? Pelo que eu vejo, há uma necessidade de embate também, né? De mostrar a minha presença. Porque querendo ou não, o ambiente, ele também forma a característica das pessoas. Hoje a gente tá querendo ou não, o Brasil tem as suas dificuldades, mas a gente tem um ambiente confortável. Sim, porque hoje a gente... Não sei daqui 5 anos, semana que vem, mas a gente já teve problema de inflação, que ia no supermercado a cada meia hora pra ver se o preço estava ok. E as pessoas foram se adaptando. Tanto que se você pega uma família que tem 60, 70 anos, o pessoal ainda faz compra do mês, não faz a compra da semana, como o mais jovem faz, né? Sim. Eu acredito que em outros países também seja as questões culturais, elas ficam impregnadas, né, na gente. A gente não consegue se livrar Exatamente. dela, né? Tipo, por exemplo, na Ásia, né, que eu atendi agora na Ásia, você tem um feminino que não fala também, né? Elas são muito quietas. Então, assim, eu tive a oportunidade de atender pessoas lá que elas não põem limite. Então tem uma cultura que é o oposto disso, né? Dessa limitadora, como eu falei, italiana, israelense, que já grita, põe limite. Os asiático é que é mais quieto. Nossa, aí fica, não fala, desespero. não bota limite, sabe? Não é cultural pôr também limite. Também não se dizem, pelo que eu leio, assim, tem uma dificuldade de relacionamento também, né? Cada cultura tem seu problema, porque aqui brasileira é assim, né? Você conhecia a Tati, conhecia Sindu, a gente já vai fazer amizade e vamos fazer um churrasco. Isso é maravilhoso do Brasil. A gente já se conecta e vamos e viver todos juntos pra sempre. Por isso que é legal os retiros no Brasil, porque o brasileiro tem essa coisa de se conectar e vamos se ajudar. E aí é muito legal. Imagina assim, entra os asiáticos, todo mundo em silêncio. É quietinho. Nossa, difícil. Mas aí a gente se adapta à cultura deles. Vamos fazer o que eles gostam. Por isso que eu te falei, o retiro não é igual pra toda cultura. Tem que enxergar aquela cultura. Como que eles pensam. Por isso que eu gosto de estudar culturas. Por isso que eu fiz um documentário sobre culturas ancestrais. Pra ver, entender sabedorias que foram perdidas, né? Então, por exemplo, eu filmei nos países árabes mesmo, nos museus, contando a história de antes da burca. Porque antes da burca, das mulheres se cobrirem, sabe como era o Oriente Médio? Vocês não vão acreditar. Primeiro que não era Allah, era Allahat, era a deusa Allahat.
a Meca, aquela pedra preta, era a própria deusa, que ela é um meteoro, aquela pedra, né? As mulheres dançavam nuas de frente pra Meca, antes da burca, tá? Era assim que elas rezavam. Isso está nos museus, não é eu acho. Porque eu não trabalho com eu acho, eu trabalho com contra eu quero fatos, não é contra bibliografia. argumentos. Tá lá nos museus. Agora a galera não vai no museu. Graças a deusa, os xiitas, né? Eles não entram em museu, senão eles iam destruir tudo aquilo ali. Todos os registros das deusas, da sabedoria feminina do Oriente Médio antes da burca, tá nos museus. Então o que eu fiz? Eu filmei tudo aquilo ali, pra ter um registro. Né? Eu filmei Jordânia, filmei Egito, filmei Israel. Eu já nem lembro mais, tanto país que eu já morei no Líbano, Turquia, que eu também morei no Líbano, morei na Turquia. Morou na Turquia também. Eu morei em tanto lugar que às vezes eu nem lembro mais que eu morei. Morei tempo, tá? É que é muita história. Então, eu fui registrando os saberes ancestrais, né? Muita gente, se você chegar pra uma muçulmana e falar isso, que antes de Allah era Lahat, a maioria, elas não vão saber. Mas isso tá no Google, isso tá em livro, isso tá no museu, isso tá em mestrados, doutorados, pessoas que estão descobrindo essas histórias, né? Então, redescobrindo. Né? Então, a gente tem muita coisa que as pessoas não sabem. O dia a dia vai perdendo, né? Vai perdendo, não tem tá muito... Tá gostando da aula, Serginho? Não tem muito escapatória. Exato. Né, agora, atualmente, a cultura que eu tô mais encantada, e por isso que eu resolvi morar lá e ter um espaço. Morar mais ou menos, tá, gente? Eu vou continuar vindo pro Brasil. Que eu acabei de vir de lá, Indonésia. Eu já tinha ido, né? Faz 5 anos atrás, e agora eu fiquei 4 meses entre Indonésia e Tailândia. Fiquei muito apaixonada. É uma cultura muito rica. Eles são muito parecidos com os brasileiros. Mudou até da Grécia já. Que ela ia morar na Grécia, mas ainda tem possibilidade. Eu tô fazendo minha astrologia cartográfica pra ver onde que é melhor eu morar esse ano, porque é difícil pra escolher. Dentro do avião. Esse é o melhor lugar pra mim. E o Ofir vai junto? Ele vai junto. Ele já definiu. Ele vai Lá junto. a empresa dele consegue sim. Conta a história do nome do seu marido. Então, o nome dele é Ofir, que na verdade, na época do rei Salomão, eles mandaram... O rei Salomão era um rei muito sábio, ele era bruxo, tá? Bruxo mesmo, bruxo. Então, o que ele fazia? Estudava cabala e ele mandava barcos aí pro mundo pra trazer sabedoria. Ele levou ayahuasca pro Oriente Médio. Existem registros que o rei Salomão tomava ayahuasca e existem registros que ele trouxe o ouro e trouxe muitas coisas para o Brasil. Tanto que as tumbas dos fenícios, que eram os fenícios, esses povos navegantes, tá? Não é filisteu. O filisteu é o palestino. Fenícios, que naquela época os fenícios colaboravam com os hebreus. Eles eram os barqueiros que trouxeram as coisas do Brasil. Quando eles chegaram no Brasil, Peru, que não tinha muita diferenciação, eles viram muito ouro. Então eles chamaram aquele lugar de Ofir, porque aquele lugar tem muito ouro. Olha... E eles pegaram também uma tal de uma minhoca que grudava aquelas pedras do Incas. Não sei se vocês já foram pro Peru, que as pedras são perfeitas, né? Igualzinho lá no Egito. As pedras, elas grudam perfeitamente. Por quê? É uma minhoca que chamava chamir. A minhoca soltava algum líquido que grudava a pedra e a pedra ficava mole. E era assim que se faziam as construções. Não usava cimento. Que loucura. A pedra se moldava por causa da minhoca. E é uma minhoca que veio dos Incas. Então o nome do meu marido é muito engraçado, porque o nome dele é Ofir Chamir. É a minhoca do Brasil. A minhoca do Brasil! E no final você achou a minhoca do Brasil. A quinta série que existe em mim. A do Brasil foi pra Israel e achou a minhoca do Brasil lá em Israel e ainda casou com ela. Ainda casou com a minhoca. Gostei. Só que ele não sabia disso, ele é original daqui, né? Original. Ele é original daqui? Não, ele é original de lá. E aí eu mostrei as bibliografias contando essa história pra ele. Ele não sabia disso, né? E agora ele entende porque ele é tão apaixonado pelo Brasil, porque ele é completamente louco. Vocês pelo Brasil, se conheceram, né? aqui, lá em Israel? Não, conheci ele lá, no meio da rua. países. Sim, você passou. ele faz a mala dela quando ela viaja. Ele faz tudo. Ele liga, arruma mala. Como um bom dono de casa israelense, ele faz a mala, casa. ele faz tudo. Não faço nada. Que massa. Nunca tirei lixo de casa, ele limpa tudo, faz Carol tudo. não faz nada em Faço casa, nada. claramente. Ai, tá. Ofir que faz. Gente, querem um marido eu israelense? sempre, mas ó, eu sempre fiz repente, essa é uma piada boa. que toda mulher precisa de uma esposa. Você achou uma esposa no homem? Mas lá eles são assim, é cultural. Eles são homens bem masculinos. É uma esposa do masculino, né? Não, mas é que lá eles têm essa cultura de fazer tudo. É uma cultura do israelense, não é só meu marido. Não, não. e ó, é uma Você coisa assim. Veio o Guilherme, porque o Guilherme também é. Tá. Bem assim, meu marido. De repente que a pessoa pegou um pouquinho, mas assim, eu tava conversando esses dias. No Brasil tem isso mesmo, né? Nossos avós, pelo
mas minha avó me ensina, assim, a mulher que serve o homem, a mesa a e gente tal. aprendeu E tal. assim. Lá já é o contrário, Já é né? o contrário. Ah lá. É uma cultura. Mãe, você me ensinou tudo Isso é uma errado. coisa- Pô, você também. Mas também, mano. Mas tem uma coisa assim, né? Ensinaram A tudo mulher errado. que serve, até né? hoje, minha tia que serve Sim. os pratos dos meus primos. Não, e eu tal. tento, mas às vezes eu vejo que eu também tenho essa carga, né? Você de tem querer, um pouquinho, mas também né? é importante, acho que essa divisão. Eu acho que é legal, um pouquinho sim, da claro. dose feminina. Não, Não, também sempre. gosto. Mas não. Não, mas eu acho Não, a que o limpeza lá, contexto... Deixa ele fazer. ele que lute. Mas o contexto da mulher lá também é diferente, né? É diferente, Como mas que é essa elas estruturação? decidem. Elas que escolhem. Conta, O bebê. microfone dela. Não, tá ligada ainda. Só apagou a luz aqui. ó. Pause Só pra falha técnica. aperta aí, ó. Aperte? Ah, pode deixar. Pode deixar, vamos ligado contando. aí, o áudio Tá. tá O áudio Por tá que a luz dela não ficou acende ainda? É, deve ter esbarrado Será aqui, que eu mas fiz um não, fiozinho, pode. Não precisa fazer nada? Então Por tá favor, bom. checa se minha candidata tá Não. sendo ouvida. A candidata está ouvindo. A candidata está ok, já olhei aqui Gente, a embaixo. candidata. Mas me explica, voltando assim, essa dinâmica dentro de casa. Se o homem é tão Solícito? Ele é solícito, é. Como A que mulher foi? grita e manda fazer as coisas. É uma cultura assim. Você já E É não uma pensou? cultura matriarcal. Mulher que manda. Blá, blá, blá. A E na sogra, Grécia é né? assim também, na Grécia. Eu vejo isso também. Pelo menos na Ilha de Creta, né? Que Ilha de Creta é um pouquinho diferente, né? Onde a gente mais vai, assim, né? Onde faz os retiros é na Ilha de Creta. É uma cultura mais matriarcal também. Porque a cultura ancestral de Creta, que não é bem grega, tá? Era outro povo lá. Na verdade, é o povo que os antigos egípcios falavam, porque os cretenses são muito evoluídos. Nem a gente hoje fala, né, dos faraós, não tem aquela coisa que acha que eles eram mais evoluídos. Os faraós falavam assim, não, aquele povo da Ilha de Creta, porque eles são mais evoluídos. Eles ainda existem, eles são descendentes desse povo na Ilha de Creta, eles não são gregos. O cretense também é bem matriarcal. Então, é uma cultura que a mulher, ela decide. Tem isso. E se eu não falar, vamos pra cá, meu marido até vai estranhar. Grita lá, fala, faz a janta hoje, então vamos. Escolhe onde que a gente vai, vamos lá pra cá. Não, vamos fazer isso aqui. Então tem essa cultura da mulher, né, tomar mais as decisões, assim. uns caminhos, assim. É. E Gosto os homens um são bem fortes lá, eles não tem essa coisa de ser. Gosto não do mexe com a meio masculinidade. Como que é, assim, na sua experiência de vida, ter passado por 69 países, precisar se adaptar a cada um deles? Aham. E namorados variados, de culturas Eu variadas. tive vários namorados, amor. É, assim, se adaptar, porque querendo ou não, você Ela sai de gostou uma do Israel, né? Porque ela cultura. manda, então ela adorou. Você sai da sua cultura mãe, né? Aham. Sua cultura nativa, onde você já sabe onde Mas eu acho que ela se como considera colher. mais Israel, né? Não, eu sou do mundo, eu não me considero de nada. Eu gosto de tudo. Qualquer lugar que eu vou, eu gosto de aprender com a cultura local. Tanto que agora em Bali, o meu marido mesmo, em uma semana ele já tava falando balinês. Caramba. Ele tava local e ele só queria conversar com os local. Porque ele também não tava curtindo o jeito que os europeus estavam tratando as pessoas que servem, né? E o meu marido, ele é muito cuidadoso. Então ele falou, não quero falar com esses europeus. Eu quero ficar amigo aqui da galera que trabalha no hotel, que trabalha Nativos. aqui. E ele conversava com todo mundo. Então ele já tava falando balinês. Então a gente pôde conhecer a cultura Quando deles. você chega num pelos país, então nativos. você tenta se inserir ali o Isso. máximo possível para absorver as experiências, né? E conhecer essas coisas mais minuciosas, saberes ancestrais, que não estão tão gritando ali no turismo, né? Então eu gosto de conhecer a cultura bem nativa mesmo, Que aí né? depois você leva para terapia e para os retiros. Exato. Eu tive um ex-companheiro que era de Nápoles, por exemplo, e ele era antropólogo. Então foi muito legal, assim, porque eu Você aprendi aprendeu muito. muita coisa com ele. A gente ia viajando e ele ia me contando histórias que, nossa, pra eu achar aquilo ali, ele estudou aquilo na faculdade. Então era uma aula mesmo, né? Não, é o máximo, né? Uma aula específica, individual. Então eu pude aprender muito com ele. Eu também tive um companheiro na Turquia que me levou para ver os lugares mais recônditos. Porque a Turquia, por exemplo, tem mais templos gregos que na Grécia, né? Porque não sei se você sabe, Não sei. Turquia e Grécia, gente, era a maior treta. Se você pegar o DNA de qualquer turco e qualquer grego, é tudo maior misturado. treta. Por quê? Porque eles se estupravam. O mundo é pesado, gente. Nem faz tanto tempo assim. Turquia e Grécia é meio vizinho. No meu então, turismo eu vi isso lá. você né? viu que era parecido, Sim, né? sim. Você E tem a briga do olho grego, né? Ah, os é, turcos quem- falam de que é quem é? dele e o grego fala que é dele. Quem que é? Aí, Já Exato. sabe. Pro depois- mundo é da Grécia, Pro né? mundo Mas é a da gente, Grécia. pros turcos é dele. Pro turco é da Turquia. Comidas também. Então, esse Oriente ali, aquela região, porque Grécia não é tão Europa, né? Saudades A Grécia, a cultura de ali Istambul. não é europeia.
Eles são meio Oriente Médio também. Então, você começa a ver que como é rico. Então, na Turquia mesmo, tem muito mais templos greco-romano do que na Grécia. Tá muito mais de pé. Éfesos, que a Tati foi, que é maravilhoso. Então, eu tive essa oportunidade. Esse meu ex-namorado turco me levou pra conhecer, assim, lugares que... vamos ali, 10 horas de viagem. Pronto. Dirige 10 horas. Num lugar que eu não chegaria de turista. Turista não vai. Então, e ele era historiador também, então eu pude conhecer coisas. Estar abertas a oportunidades. Eu teria mais medo, também. assim, ser um pouco acidente natural, né? Que você nunca sabe, assim, né? Tremores, terremotos. Mas aí tem que confiar na vida. Mas se a gente for pensar nisso, a gente não pode ir pro sul nesse momento, né? A gente se tranca dentro de casa tem que confiar. E aí, de repente, sei lá. Confia na vida. Essa frase é o lema da Carol. Até porque, gente, tem muito assalto no Brasil. Se a gente for pensar o que mais... No Brasil morre mais gente de assalto do que numa guerra. A gente tem que estar atento, né? Nasceu, já tá no risco. Exato. Nasceu, tá no risco. Confiar. Porque assim, tem muita gente que tem medo da morte, mas também não tá vivendo plenamente a vida, né? O meu problema é eu morro de medo de avião, mas pergunta se eu deixo de ir para casa pra ver minha filhada. Sentir o gosto, né? Tá com medo? Vai com medo. As pessoas não estão sentindo a vida, sabe? Assim, tá passando correndo. Tá com medo? Vai com medo. Vai adiantar o que ficar trancado dentro de casa. Avião é tão seguro, gente. Aí a gente vai precisar fazer terapia. Turbulência não derruba avião, hein? Pode ficar seguro com o avião. E daqui a pouco, como falei, os voos vão durar 15 minutos. Vocês vão lembrar de mim, hein? Vai ser pra cima e pra baixo. Nem os mísseis lá derrubou, né? Não derruba. Ai, graças a Deus. Então, é confiar na vida, gente. E o mundo vai mudando. Agora a gente tem que parar de destruir, né? A crise climática tá aí, somos todos responsáveis, principalmente os governos, né? Que são eles que precisam... Pra gente ver se a gente vai durar, pra conseguir ver todas essas revoluções científicas, né? O mundo precisa ir pra frente, mas vai depender da gente. Por isso que eu fui pra essa área das terapias, sabe por quê? Eu entendi que se as pessoas se desintoxicassem emocionalmente, o mundo ficaria melhor. Sabe, a gente conseguiria ter mais paz, relacionamentos mais saudáveis, as pessoas iam ser mais leves, elas iam precisar de menos coisas. A gente consome muita coisa que a gente não precisa. Eu percebi isso na guerra. Quando eu tive que sair correndo, que eu tinha 20 minutos para fazer minha mala, para correr para o aeroporto, fugir da guerra, eu olhei para as minhas coisas e falei, gente, eu tenho muita coisa e eu não tenho muita coisa. Eu não sou uma acumuladora. Não tem, é verdade. Eu vim com uma mala de mão. E aí, o que você selecionou na hora da correria? Eu comecei a pensar, o que eu realmente preciso? Eu peguei biquíni. Biquínis e maiôs que eu gostava. Aí eu comecei a pensar, o que eu realmente preciso? Sabe, o que é fundamental? E foi assim, um baque mesmo esse momento, né? De olhar pra tua casa. A sua casa tá lá inteira. A casa inteira tá lá. E o baque de deixar o filho. Tive que deixar o marido lá, não tinha o que fazer. Então eu tive que escolher. Aí você começa a ver que você não precisa de tanto. Naquela mala de mão já estava o suficiente que eu preciso pra minha vida. Ele vai vir pra cá? Não sabemos, né? Depende do andamento da guerra. Não sei, ninguém sabe nada, né? Mas ele não pode sair por ser por enquanto, lá, não né? dá. Não, é que tem um ataque. Eles estão. Todo dia tem ataque, tá, gente? Ainda tem ataque. Hoje teve ataque, ontem, todo dia tem. Aqui na mídia não sai. Então não tá saindo voo comercial. E como que as pessoas vivem lá? Em bunker. Não, mas o dia a dia, trabalho, escola... Eles estão trabalhando online, tá? Todo mundo meio home tenso. office. Todo mundo dentro de casa. Toda casa já preparada pra guerra. Bunker, não é? Desde que você sabe que ano que eles precisavam? Eu não sei o ano, mas porque já todo prédio tem que ter o bunker, sim. Toda casa já constrói com bunker. É que é um país que se preocupa com defesa, né? É um país que não quer tirar foto de morto e ficar pondo na internet. As pessoas acham horrível fazer isso, né? Mas ele, por ser israelense, caso ele seja recrutado, por exemplo, pro exército, pra guerra, ele pode sair? Não pode, né? Não, então, mas eu acho que ele não vai porque ele não tá na idade. Ah, é não mais tem novo, isso, então, de você ter que ficar pra... Não tem que, mas é que não tá saindo voo porque não tá saindo voo comercial, né? Ah, tá. Mas a gente... por querer do país também, né? Fica ainda mais... Porque aí ele teria que ser... como que fala? Tem um nome certo, né? Ele seria um refugiado de guerra. Sim. Teria que ir para um país que está aceitando os refugiados. Sim. É uma questão muito... É um pouco complicado. Não sei ainda como é que vai ser. Eu tô por aqui, né? Tô atendendo, tô fazendo retiros, tô fazendo meu trabalho. Bali. Eu vou para Costa Rica daqui a pouco, que lá vai ter uma agenda também. Tem outros centros de retiro lá que eu trabalho em parceria, tem umas parcerias que eu não posso nem divulgar, né? Tem uma pessoa uma das brasileiras mais famosas do mundo, ela tem um centro de retiros,
eu não posso falar o nome dela, e é totalmente em off, porque ela não quer nenhum tipo de divulgação, né? Não quer paparazzi lá. Então também tem trabalhos lá. Então, que vão pessoas importantes, né? Tem muita gente que faz. A terapia tá cada vez mais. As pessoas estão acordando pra necessidade, né? De se fazer. Sim, Du, pra gente começar já a ir pros momentos finais aí do nosso bate-papo. Terapia é um objeto, é uma questão de luxo? Como que você enxerga a terapia, assim, hoje? Eu acho que não. Bom, eu sempre tento fazer alguns projetos sociais, coisas com mais em conta pra todo mundo, né? Eu sempre tento fazer. Agora, tem pessoas que têm preguiça de ler, né? Que existem possibilidades. Então, eu acho que não. Acho que terapia deveria ser necessidade básica. Na minha época de estudante na universidade, que eu consegui bolsa e que eu pegava 3 ônibus pra ir, 3 pra voltar, às vezes eu não tinha dinheiro pra pegar o ônibus. O que eu fazia? Eu pedia carona na rua, guardava o dinheiro dos 3 ônibus pra fazer terapia. Então, eu acho que quem também quer, faz. Quem não quer vai sempre arrumar uma desculpa ou vai ficar esperando alguém vir, ou ficar botando a culpa nos outros, né? Ou esperar alguém vir salvar. Então eu acho que quando a gente põe dentro da gente que a gente quer alguma coisa, as coisas, o universo ele te traz. Isso é o que a Cabala ensina. Quando você foca em solução, você põe o seu pensamento em mudar, o universo te traz. O investimento para fazer um retiro é muito alto? Não, como funciona? Na verdade, ele é mais barato do que você fazer terapia individual. Porque terapia individual, uma sessão não vai geralmente resolver. Você vai precisar de muito. 1 hora só falando. O verbal, ele é mais limitado. Então, ele acaba sendo, às vezes, dependendo do profissional, o custo de 1, 2, 3 sessões. Depende muito do profissional. E entrando um pouquinho pro mercado financeiro, hoje, no que a Sindu investe, assim, hoje? Você investe, você acumula mais, você guarda, até pra gente poder também entrar nessa parte. Porque é uma pessoa que vive pelo mundo. Cada hora trabalha e vive numa moeda. Como que você... É complicado. Como você administra seu dinheiro? Eu pago imposto lá e pago imposto aqui. Sim. Paga o imposto lá e aqui. Então, sim. Não, mas eu digo assim, por exemplo... Como que você se prepara, por exemplo, para uma mudança de um país? Então, na verdade, financeiro, assim, é na moeda, é no banco? Não, você já vai guardando em dólar, por exemplo, que hoje é uma moeda mais... O euro, dólar... Não, eu tenho um pouquinho de cada. Meu planejamento ele é mais interno, assim, é confiar na vida. Porque os milagres acontecem quando você confia. E começa a aparecer as pessoas certas, começam a chegar. Então, quando você confia, eu acho que o meu investimento é confiar na vida. Porque quando você confia, cai na tua frente aquela pessoa que é a chave do que você estava precisando. Então, o meu investimento é esse. Confia na vida, gente. Eu confio plenamente na vida. E tento ajudar as pessoas a confiarem. Porque a hora que você abre aqui e você confia, começa a pipocar as coisas. Aparece a solução. Aparece. Quando você foca o seu pensamento em resolver um problema, aparece. Agora, se você fica se lamentando, se você põe no seu pensamento a dívida que você tem, a dor que você tem, você só vai se afundar. Então, o meu maior investimento é esse, é confiar plenamente na vida, nas soluções. Porque se eu te contar a minha vida, ela é um milagre. As coisas... Olha, imagina que eu peguei 5 anos da faculdade de Florianópolis, peguei carona todos os dias. Eu nunca tive problema. Na rua. Eu nunca tive problema. Eu já ia perguntar se você é doida. Não, eu sempre confiei na vida. Eu tava dentro de mim, numa plena confiança. Nunca tive um problema. Claro que tinha momentos que eu sentia que eu não tinha que pegar aquela carona. Então eu não entrava. Então eu ficava muito assim. Mas era na região próxima ali da faculdade. Né? Mas eu conheço gente que pegou carona uma vez e teve problema. Então eu acho que é muito de quê? Soltar os medos internos, soltar as cargas ancestrais, né? A gente acaba repetindo aí problemas, a gente atrai situações tóxicas por causa das nossas memórias. Tudo é por causa das memórias que a gente tem, pessoais e dos nossos ancestrais. Então quando a gente está atento e faz essa faxina interna, a gente começa a ficar mais ligado aonde que a gente pode botar o nosso pezinho e aonde a gente não pode, com quem a gente deve se meter e com quem a gente não deve. A gente fica mais ligado, sabe? Eu acho que é por aí. É esvaziar. E confiar na vida. E confiar na vida que as coisas chegam. Quando você confia... Passou seu medo de viajar amanhã? Pode embarcar. Faz parte do meu ser. Isso aí a gente ainda vai trabalhar muito nessa vida, mas eu não deixo de fazer.
Eu não deixo de fazer as coisas por conta dos medos. Eu olho pro medo e falo, já tá o medo aí, já pode acontecer um probleminha aí, vamos atrás da estatística. Sim. Que às vezes a estatística te dá o suporte que você precisa de clareia, justificativa, né? Exato. Você olha assim, aconteceu X coisas esse ano, aconteceram Y coisas, aí você começa a trazer o problema. Eu tenho um receio muito grande. No avião é a coisa mais segura do mundo. Turbulência não derruba avião, hein? Próxima vez que você vê uma turbulência, na vida você vai, relaxa, mas eu não derruba. Quem olha pra mim, assim, dentro do avião, fala assim, olha lá, plena. Mas interno, eu tô ali, conversando com os meus problemas. Mas você pode fazer uma hipnose. Até o momento que eu falo assim, tá tudo bem, ó. Mas você tem alguma memória, isso aí também dá pra mudar. Tem técnicas que configuram. Eu vou entrando num processo de relaxamento. Sim, também vai dando um soninho, de meditação, que eu já venho buscando um soninho. Veio buscando soninho. Na hora que eu vejo, eu dormi, já aterrissou e eu tô lá curtindo a viagem. Mas é um pouco de ansiedade também, né? Então, o problema nem é o avião, tá? Provavelmente o problema é outro. Então você tem terapias que te ajudam a reconfigurar isso. E você vai ver que o problema não é com o avião, às vezes. É uma outra coisa, uma outra Vai camada. ser sucesso suas férias, amigo. Às vezes é a pecinha, né? É que é bom, você entra no avião, você dorme, relaxa, você chega lá, chegou. Nem viu. Eu sou dessas. O povo fica com inveja de mim no avião, porque eu capoto. Nossa, eu durmo, que eu não vejo nem a comida chegar. É bom. Será? Bora, partiu férias, amor? Partiu férias. Cinda, obrigada. Obrigada, por estar aqui com a gente. Obrigada, gente. Obrigada, Olha, principalmente aula, pelo horário. Sempre, muita tempo de cultura. vocês. Obrigada por você ter vindo. Matar a saudade do Inclusive, o próximo retiro no Brasil, datas. Tem esse final de semana, que eu fiz um com valor social. É um valor bem mais abaixo do normal, que é para o pessoal que não pode vir. E depois tem o feriado, que já tá quase cheio. Que é o feriado dia 21, né? Que é a segunda-feira, 20, 19, 20. Depois vai ter uns no Rio de Janeiro. Tem uns da Costa Rica, depois vai ter no Rio de Janeiro. Muito bom. Tem o retiro de Ano Novo também, pra quem quiser passar Como que eu Ano fico Novo. sabendo de todos os seus retiros? Você Por pode onde? no meu Instagram, Retiro Terapêutico. Retiro underline Terapêutico. Retiro underline terapêutico. É uma bolinha, é um desenhinho roxinho assim. Ou no meu site, lovedetox.com.br. Então é isso. Muito bom. Obrigada. Espero que tenham gostado dessa Faça um cultura. projeto social, tem que só conversar. Entender um pouquinho. Comunica Foque ali, na solução, não nos problemas, Exatamente. por favor. Muito bom. E confia na vida. Você que chegou aqui pela Obrigada, Sindu, chegou pela Tati. Obrigada, minha host. Não se esqueçam de se inscrever, ativar sininho. Ativa sininho, colabora com Toda semana tem vídeo novo de podcast, conversas sempre enriquecedoras. Conhecer pessoas é sempre muito bom, seja no mercado financeiro, para ouvir uma história nova, para entender de cultura, dos ancestrais, de várias coisas. Hoje foi uma aula sobre terapia. Muito obrigada, viu, Sindu? Nossa sala tá sempre aberta aí para você, pra gente fazer reuniões. Legal. Obrigada, Tati. Obrigada, Serginho. Obrigada pra Tati. A nossa Tati, a amiga da Caio. Temos outra Tati nos bastidores. A nossa atriz hollywoodiana que veio aqui. Obrigada pela participação. Tá pensando, né? Aí. Tô recebendo convidadas de Hollywood. Logo de todo o país. Love Detox. Obrigada, meu amor. Obrigada. Arrasou. Já vamos embora. Obrigada. Até mais. Até o próximo. Até o próximo. Parabéns. Arrasou.